Fala, minha galerinha do nono ano, sejam todos muito bem-vindos à minha aula. E essa aula de hoje vamos aprender o último processo de fatoração, que é a fatoração da soma ou da diferença de dois cubos. Vamos ver inicialmente a fatoração da soma de dois cubos e logo em seguida a fatoração da diferença de dois cubos. Então eu vou trazer a seguinte expressão para desenvolvermos. Olha só, eu tenho x mais y, certo? Que vai multiplicar x elevado ao quadrado menos xy, aqui é um x, mais y elevado ao quadrado. Agora eu vou aplicar a propriedade da distributiva, ou seja, eu vou pegar esse fator que está desse lado e vou distribuir multiplicações para esse outro fator bem aqui. Então, vai funcionar da seguinte maneira, ó, x que multiplica x ao quadrado, isso vai resultar em x elevado ao cubo, certo? Agora, eu vou multiplicar aqui, ó, x que multiplica menos xy, isso vai resultar em menos x elevado ao quadrado y. Agora, eu vou pegar a última ficha dele e vou multiplicar pelo meu y elevado ao quadrado, que isso vai resultar em mais xy ao quadrado. Gastei todas as fichas desse primeiro carinha, agora eu vou trocar para o meu segundo carinha, que no caso é o y. Agora eu vou multiplicar aqui, ó, y vezes x ao quadrado é a mesma coisa que x ao quadrado vezes y. Então, eu vou colocar sempre o x à frente para ficar mais organizado. Então, isso vai resultar em x ao quadrado vezes y, certo? Aqui, ó, a ordem dos fatores em uma multiplicação não altera o resultado. Então, se eu multiplicar y vezes x ao quadrado, é a mesma coisa que eu multiplicar x ao quadrado vezes y, e o resultante foi essa expressão aqui. Agora, eu vou aplicar a distributiva para esse outro carinha ali. Y menos xy é a mesma coisa que xy vezes y. Então, isso daqui vai ficar menos xy ao quadrado, beleza? Agora, eu vou gastar a última ficha dele multiplicando por y ao quadrado. Y vezes y ao quadrado, isso vai resultar em mais y elevado ao cubo. Terminei de aplicar a minha distributiva, agora eu vou avaliar alguns termos. Por exemplo, esse termo bem aqui, ele pode ser cancelado por esse outro aqui, ó, porque esse daqui é menos e esse daqui é o oposto dele. Então, eu somando os dois, vai resultar em igual a zero. O mesmo fato acontece com esse outro carinha aqui, ó. Eu tenho x que multiplica y ao quadrado menos x que multiplica y ao quadrado. Então, esse termo ele se cancela com esse outro carinha. E o que resultou? Resultou na minha seguinte expressão. Resultou na minha expressão x ao cubo mais y elevado ao cubo. Então, olha só, esse primeiro carinha aqui, ó, esses dois fatores que eu desenvolvi a minha distributiva, ele é a forma fatorada de y ao cubo mais y, ou de x ao cubo mais y ao cubo. Então, reescrevendo x ao cubo mais y ao cubo, a sua forma fatorada é x mais y, que multiplica x ao quadrado menos xy mais y elevado ao quadrado. Aqui é a forma fatorada, essa região que eu estou passando a caneta é a forma fatorada, e essa outra aqui é o quê? É o meu polinômio quando ele não está fatorado. O mesmo processo eu posso aplicar, no caso, para a fatoração da diferença de dois cubos. Essa daqui é a fatoração da soma de dois cubos, certo? A soma de dois cubos, x ao cubo, y ao cubo, são os dois cubos que eu tenho bem aqui. E agora eu vou aplicar para a diferença. A diferença ela vai ser da seguinte maneira.
olha só, vai ser x menos y, que vai multiplicar x ao quadrado mais xy mais y elevado ao quadrado. Observa bem essas duas expressões aqui, ó. O que diferencia uma da outra é que essa daqui tem um sinal de mais, essa tem um sinal de menos. Essa bem daqui, ó, tem um sinal de menos aqui e essa tem um sinal de mais aqui. Então agora nós vamos desenvolver a distributiva da mesma forma que operamos ali em cima. Então vai ficar da seguinte maneira: x que multiplica x ao quadrado, isso vai ser a mesma coisa de x elevado ao cubo. X que multiplica mais xy, isso vai resultar em x ao quadrado vezes y. Beleza? Agora aqui, ó, queimar a última ficha do x, vai ser x que multiplica mais y ao quadrado. Isso vai resultar em mais xy ao quadrado. Terminei com esse carinha aqui. Vou passar para o próximo, que é o menos xy. Agora temos que tomar cuidado, porque aqui, ó, temos um sinal negativo. Então, eu vou multiplicar menos y vezes x ao quadrado, que é a mesma coisa de multiplicar x ao quadrado vezes menos y. Lembrando que a ordem dos fatores não altera o produto. Sempre eu vou colocar o x à frente para ficar mais fácil a visualização e a organização. Então, ó, esse sinal de menos com esse sinal de mais vai resultar em menos, e y vezes x ao quadrado vai resultar em x ao quadrado vezes y. Aqui é a mesma coisa, esse sinal de menos com esse sinal de mais vai resultar em menos, y que multiplica x, y vai resultar em x, y ao quadrado, certo? Beleza? Agora passamos para o último bem aqui, ó, menos y vezes mais y. Menos com mais vai resultar em menos. Y vezes y vai resultar em y elevado ao cubo, certo? Agora eu vou fazer aquela mesma avaliação. Tem algumas parcelas aqui que eu posso eliminá-las. Por exemplo, aqui, ó, x elevado ao quadrado vezes y, eu posso cancelar com menos x elevado ao quadrado vezes y, porque elas são opostas, certo? E têm o mesmo valor, então eu cancelo. Da mesma forma que eu cancelei essas duas parcelas, eu posso cancelar essa outra parcela com essa daqui. Então, x que multiplica y ao quadrado menos x que multiplica y ao quadrado, elas são o quê? Eliminadas. E o meu resultado fica igual, certo? Olha só, quem sobrou foi x ao cubo mais y ao cubo. E essa parte que está escrita de... Opa, é menos, viu? Perdão, viu, gente? Aqui, ó, é menos, ó, menos y ao cubo. E essa parte aqui final é a fatoração da diferença de dois cubos, e essa outra aqui, quer dizer, isso aqui é meu polinômio, né? Da diferença de dois cubos, e aqui é a sua forma fatorada, do mesmo modo da expressão de cima. Então, reescrevendo aqui, ó, x elevado ao cubo menos y elevado ao cubo, a sua forma fatorada é menos x menos y, certo? Que multiplica x elevado ao quadrado mais xy mais y elevado ao quadrado. Então, essa parte é a minha fatoração e essa outra aqui é o meu polinômio completo. Toda vez que você se deparar com um polinômio que ele está dessa forma, você pode fatorar ele transformando dessa seguinte maneira. Certo? Vamos fazer um exemplo agora para a gente comparar isso daí. Olha só, eu vou fazer esse exemplo que está bem aqui, ó. Olha só, eu tenho aqui b, certo? Elevado ao cubo menos
c elevado ao cubo, exemplo número 1. Qual é a forma fatorada desse polinômio? Aqui eu não tenho a diferença, diferença significa menos, eu tenho a diferença de 2 cubos, aqui eu tenho a diferença de 2 cubos, então eu sei muito bem que toda diferença de 2 cubos eu posso aplicar a forma fatorada que foi ensinada desse modo aqui, ó. Então, a fatoração desse resultado vai ser algo semelhante a isso que está escrito bem ali. A única diferença são como são chamadas as variáveis. No caso aqui é x e y, aqui é b e c. Então, eu posso escrever assim, ó, x. Opa, x não, né? Eu acabei de falar e escrevi errado. Então, aqui eu posso escrever sendo b menos c, certo? Que vai multiplicar, no caso, b elevado ao quadrado, certo? Mais b vezes c, mais c elevado ao quadrado. Então, a forma fatorada dessa expressão é igual a essa outra expressão bem aqui. Beleza? Tranquilo? Ah, e se fosse mais, por exemplo, b ao cubo mais c ao cubo, ficaria da mesma forma. Eu só trocaria quem? O sinal de mais aqui, colocaria um sinal de mais aqui e um sinal de menos aqui. Então, isso resultaria em b mais c, certo? Que multiplicaria b elevado ao quadrado menos b vezes c, mais c elevado a quem? Elevado ao quadrado. E aí eu finalizo a minha fatoração. Beleza, turminha? Enfatizando mais uma vez. Essa expressão aqui é minha forma fatorada da soma de 2 cubos, e essa outra expressão aqui é minha forma fatorada da diferença, certo? Forma fatorada da diferença de 2 cubos. Beleza? Tranquilo? Já já partimos para exercícios. Agora, tem algumas vezes que quando estamos aplicando o processo de fatoração, temos que fatorar mais de uma vez para chegarmos ao resultado. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho, no caso aqui, ó, o exemplo número 1, eu tenho no caso aqui, ó, x elevado ao cubo menos 4x elevado ao quadrado mais 4x. No caso, para fatorar isso daqui, nós não temos a diferença ou então a soma de 2 cubos, mas tem um métodozinho que eu posso aplicar. Por exemplo, qual é o termo que é comum a cada uma dessas parcelas aqui? Por exemplo, eu não tenho x aqui, eu não tenho outro x aqui, eu não tenho outro x aqui, então eu posso dividir todo mundo por x. Por que que eu escolhi x? Porque o x ele é um fator comum a todas essas parcelas. E sempre eu vou escolher o x que tem um menor expoente. No caso, aqui é um x ao cubo, aqui é um x ao quadrado e aqui é um x elevado a 1. Então, eu vou escrever o x que tem o menor expoente. Como o método que eu ensinei anteriormente, o que a gente faz? Copia a expressão do jeitinho que ela é, menos 4x ao quadrado, epa, minha caneta travou, mais 4x. Eu vou dividir por quem? Vou dividir tudo isso por x. Vou dividir aqui por x, vou dividir aqui por x e vou dividir aqui por x. Então, o meu x ele será o meu fator que eu vou colocar em quê? Em evidência. Então, o meu x ele vai multiplicar alguma coisa que vai estar dentro desse parêntese bem aí. Agora, eu começo a aplicar a divisão. Olha só, x elevado ao cubo dividido por x, aqui eu tenho, certo, uma divisão de potência de mesma base. Então, numa divisão de potência de mesma base, eu conservo a base e faço a subtração dos expoentes. No caso aqui, o expoente é 3, aqui o expoente é 1. Então, 3 menos 1
isso daqui vai dar igual a 2. Esse sinal de menos eu vou repetir bem aqui. Agora eu vou aplicar essa divisão que está bem aqui, ó. X elevado ao quadrado dividido por x também é uma divisão de potência de mesma base. Em uma divisão de potência de mesma base, eu conservo a base, certo? Que é x, e subtraio os expoentes. Lembrando que eu não tenho nada para dividir esse 4, então o que eu vou fazer? Vou repetir esse 4 bonitinho bem aí. Então, aplicando a divisão de potência de mesma base para esses 2x aqui que está escrito ali, vai ficar x ao quadrado, certo? Dividido por x, eu conservo a minha base, que é o meu x, e vou subtrair os expoentes. 2 menos 1 é igual a 1. Não preciso colocar nada em cima porque é desnecessário. Agora, olha só, x dividido por x é igual a 1. 1 vezes 4 continua sendo igual a 4. Esse sinal de mais aqui, o que eu vou fazer? Eu vou apenas repetir, certo? Aí eu cheguei nessa expressão bem aqui, olha só, que é x, que multiplica x ao quadrado, menos 4x mais 4. E aí eu observo que essa expressão que eu vou marcar aqui de verde, ela é o conteúdo que nós aprendemos na aula anterior. Essa parte de verde é um trinômio quadrado perfeito. Sendo um trinômio quadrado perfeito, eu vou ter que fazer uma outra fatoração, por isso que o conteúdo é fatorando mais de uma vez. Eu fatorei colocando um fator comum em evidência, agora eu vou fatorar esse trinômio quadrado perfeito. Como é que eu fatoro um trinômio quadrado perfeito? O que eu faço? Eu vou olhar para esses dois carinhas bem aqui, ó. Esse daqui é o meu primeiro carinha, e esse daqui é quem? O meu segundo carinha. Vou tirar a raiz quadrada desses dois aí, ó. Então, vai ser a raiz quadrada de x elevado ao quadrado. Raiz quadrada de x elevado ao quadrado é igual a x, porque x vezes x é igual a x ao quadrado. Ou então, a gente corta esse daqui com esse outro. Lembrando que eu expliquei o motivo desse corte em radiciação, certo? E fica x. Agora eu tiro a raiz quadrada desse meu segundo carinha, que é a raiz quadrada de quem? De 4. Raiz quadrada de 4 é igual a 2, certo? Agora eu multiplico esses dois fatores aqui, ó, que vai ficar 2x, certo? E multiplico pelo 2 novamente, lembrando que esse 2 aqui, ó, ele é do método, certo? Ele é do método de fatoração de trinômio quadrado perfeito. Agora, olha só, 2 vezes 2, 4. Aquele x eu vou simplesmente repetir. Olha só, se o carinha resultante, depois que eu aplicar esse método bem aqui, for igual a esse meu carinha do meio, então é bingo, né? Isso daqui resulta em um trinômio quadrado perfeito. Agora, basta eu fazer o quê? X, certo? Esse sinal de menos aqui eu vou repetir e coloco o 2, certo? E elevo tudo isso daqui ao quadrado. Então, essa parte de verde que eu acabei de sublinhar, a fatoração dela vai ser essa expressão bem aqui. Agora, o que eu faço? Eu vou substituir essa parte que está grifada de verde por quem? Por isso dali. Então, essa fatoração vai resultar na seguinte expressão. Vai ser x que multiplica quem? Por esse resultado da minha segunda fatoração, que é quem? X menos 2 elevado ao quadrado. Essa daqui é a minha fatoração. Apliquei primeiro a fatoração colocando um fator comum em evidência, que era o meu x, certo? Fator comum em evidência, que resultou nessa expressão aqui. Depois reorganizei e notei que tinha um quê? Um trinômio quadrado perfeito. Apliquei o método de fatoração do trinômio quadrado perfeito, que resultou na minha fatoração final, certo? Então, fatorando mais de uma vez, geralmente vamos aplicar sempre esse método, beleza? Fazer mais um exemplo para fixar melhor? Olha só, agora nós temos a seguinte questão.
nós temos 2, vou colocar aqui exemplo 2, que é igual, ó, a elevado a 4 que multiplica b, mais a que multiplica b elevado à quarta, certo? Agora, olha só, aqui eu tenho AB e aqui também eu tenho AB. Então, meu AB ele vai ser o meu fator comum que eu vou colocar em evidência. Então, como é que eu faço isso? Eu vou repetir essa expressão aqui desse lado, que é A elevado a 4 vezes B, mais A que multiplica B elevado à quarta. Vou colocar um sinal de igual aqui. Então, desse lado aqui eu tenho o AB, que vai ser o meu fator comum. Desse outro lado aqui eu também tenho o AB, certo? Então, o meu AB vai ser o meu fator comum em evidência. Então, eu vou escrever ele aqui, ó, AB, que vai multiplicar alguma coisa que eu vou colocar dentro desse parênteses. Agora, vamos resolver separado aqui, ó. Como é uma multiplicação, eu posso fazer dessa seguinte maneira que eu vou resolver. A elevado à quarta dividido por A, então é uma divisão de potência de mesma base, certo? Então, eu conservo a base, que é o meu A, e vou subtrair os meus expoentes. 4 menos 1, isso vai resultar em 3. Agora, olha só, B dividido por B é igual a quem? É igual a 1. Não preciso colocar aqui. Esse sinal de mais eu vou repetir, olha só, mais, eu vou repetir esse sinal de mais e vou passar para essa parte aqui, ó. A dividido por A é igual a 1, certo? Então, não preciso colocar nada lá, por enquanto. Agora, B elevado a 4, elevado à quarta dividido por B, eu vou conservar a minha base e subtrair os meus expoentes. Então, 4 menos 1 é igual a 3. Agora me digam, que expressão foi a que resultou bem ali? Aqui não é a soma de dois cubos? Como é que é a fatoração da soma de dois cubos? Então, eu vou reescrever esse carinha bem aqui, ó. Então, eu vou escrever ali, ó, A elevado ao cubo mais B elevado ao cubo. Eu sei que a fatoração desse carinha vai ser A mais B, fecha parênteses, que vou multiplicar A elevado ao quadrado menos A vezes B, mais B elevado ao quadrado, e fecha parênteses. Esse daqui vai ser a forma fatorada dessa parte aqui. Então, eu vou pegar essa parte aqui, ó, vou retirar e colocar quem? Essa de verde. Então, meu resultado final vai ficar da seguinte maneira, ó, AB, certo? Que é esse AB aqui, que vai multiplicar quem? Esse AB aqui, que vai ficar A mais B, que vai multiplicar esse restante ali, ó, A elevado ao quadrado menos AB, mais B elevado ao quadrado. Então, aqui eu fatorei mais uma vez, duas vezes, né, colocando um fator comum em evidência e depois fatorei aplicando a fatoração da soma de dois cubos. Minha resposta final é exatamente essa bem daqui. Beleza, turminha? E acabou por aqui? Não, né? Para finalizar essa aula, vamos aprender agora a resolver equações, certo? Com esses conhecimentos que nós já temos. O primeiro exemplo que eu vou colocar bem aqui vai ser esse bem daqui, ó. Exemplo número 1. O exemplo número 1, ele vai se tratar do seguinte, ó, x elevado ao quadrado menos 16, certo? Isso daqui é igual a zero. Olha só, deixa eu escrever esse zero mais bonitinho aqui, para ficar melhor. Subir um pouquinho a tela. Agora, olha só, o que isso daí está querendo me dizer? Ó? É um x elevado ao quadrado menos 16, certo? Que vai dar igual a zero. Ou seja, ele está me perguntando qual vai ser o valor de x, o número que eu vou colocar no lugar de x, que eu vou elevar ao quadrado, vou subtrair com menos 16, que vai resultar em zero. Esse valor que nós vamos substituir e colocar no lugar do x, ele vai ser a minha solução dessa equação que está estabelecida bem aí. Então,
É fácil ver que esse valor pode ser o 4, porque 4 elevado ao quadrado dá 16, 16 com menos 16 dá igual a zero. Então, uma das minhas respostas, por exemplo, pode ser o 4 positivo. Mas também pode ser quem? O meu 4 negativo elevado ao quadrado, certo? Porque menos 4 vezes menos 4 também vai resultar em quê? Em 16. Menos com menos vai dar mais. 4 vezes 4, 16. Então, eu posso dizer que o meu menos 4 também é uma das minhas respostas. Então, a solução para essa equação pode ser mais 4 ou então menos 4. Beleza? Então, quando temos um sinal de igualdade e do outro lado temos um zero, queremos descobrir a solução dessa equação. Beleza, mas e aí? Se eu não souber, por exemplo, logo de cara, através dessa sacada, que é o 4 menos 4, aí podemos aplicar o processo de fatoração. Como assim, professor, o processo de fatoração? Vocês conseguem observar que essa expressão é a diferença de dois quadrados? Olha só, diferença é subtração do x elevado ao quadrado menos o 4 elevado ao quadrado. Então, olha só, essa questão, esse resultado bem aqui, eu vou escrever ele de outra maneira. Olha só, x elevado ao quadrado menos 16, eu vou fatorar esse número. Como é que eu fatoro esse número? Eu posso fazer o seguinte, ó, eu vou tirar a raiz quadrada de x ao quadrado, certo? Olha só, a raiz quadrada de x ao quadrado é igual a x, porque x vezes x é x ao quadrado. Então, eu corto aqui, resultou. Beleza? Agora, vou aplicar o segundo processo. Vou tirar a raiz quadrada de 16, certo? A raiz quadrada de 16 é igual a 4. Aqui nós temos, certo, o produto da soma pela diferença. Esse termo aqui também é chamado, além da diferença de dois quadrados, né, que isso daqui pode ser escrito como x elevado ao quadrado menos 4 elevado ao quadrado, tá vendo que ambos estão elevados ao quadrado? Então, eu posso dizer que é a subtração de dois quadrados. Então, aplicando esse método, eu sei que isso daqui vai resultar em x mais 4, certo? Que vai multiplicar em x menos 4, e agora eu vou igualar a zero, certo? Qual número que eu vou colocar no lugar do x, certo? Que essa equação aqui vai ser igual a zero. Observa bem, se eu colocar um 4 negativo, isso daqui vai ficar em zero, certo? Então, vai ser zero vezes essa expressão aqui. Zero vezes essa expressão, ou seja, todo número multiplicado por zero vai ser igual a quem? Igual a zero. Então, eu vou fazer o teste. Primeiro, eu vou testar o meu x igual a menos 4. Vamos fazer isso? Então, olha só. Vou testar o meu x igual a menos 4. Então, eu vou colocar ó, menos 4, certo? Mais 4, que multiplica menos 4, menos 4. Resolvendo aqui, ó, menos 4 com mais 4 vai ser zero. Zero que vai multiplicar quem? Menos 8 com menos 8, isso vai resultar... Menos 8, eu falei a resposta, né? Perdão. Menos 4 com menos 4, isso vai resultar em menos 8. 0 vezes menos 8, zero. Então, o menos 4 ele é uma resposta aceitável. Mas observa bem, se eu colocar o 4 aqui, vai dar o mesmo resultado. Por exemplo, agora eu vou testar para x igual a 4. Testando para x igual a 4, vai ficar o seguinte, ó. Vou substituir o 4 aqui dentro. Ó. 4 mais 4, certo? 4 mais 4, vou abrir e fechar esse parêntese. Agora aqui, ó, 4 no lugar desse x aqui, menos 4. Fechei. Isso tem que ser igual a quanto? Igual a zero. 4 mais 4 é 8, que multiplica, 4 menos 4 é zero. 8 vezes zero dá igual a zero. Então, meu x igual a 4 também é uma resposta para a minha equação. Então, podemos resolver a equação do segundo grau dessa maneira, beleza? Temos outros exemplos também que podemos resolver assim. Vamos fazer mais um para finalizar e fixar. Vou resolver aqui embaixo. Olha só.
acho que é o 3, né? 3 vai ser quem? Ó? Vai ser x elevado ao quadrado mais 7x igual a zero. E agora, como é que eu faço essa fatoração? Eu posso aplicar o fator comum em evidência. Então, eu vou aplicar o fator comum em evidência. Vou reescrever essa expressão, x elevado ao quadrado mais 7x, certo? Isso tem que ser igual um processo de fatoração. Aqui tem x, então eu vou dividir aqui por x e vou dividir aqui também por x. Então, o meu x vai ser o meu fator comum em evidência, que eu vou multiplicar alguma coisa que está dentro desse parênteses. X elevado ao quadrado dividido por x, isso vai ser o quê? É uma divisão de potência. Então, a base são igual, eu conservo a base e subtraio os expoentes. 2 menos 1 é igual a 1. Não preciso colocar nada aqui em cima. Esse sinal de mais eu vou repeti-lo. 7x dividido por x, esse x vai embora com esse x. Ou então, x dividido por x igual a 1. 7 vezes 1 é igual a 7. Beleza? Agora, olha só, eu vou reescrever essa equação, x mais 7, e vou igualar ela a zero. Porque essa equação, a forma fatorada dela, é esta bem daqui. Então, essas duas aqui são iguais. Agora eu faço a pergunta, que número que eu coloco no lugar do x, que isso daqui vai dar zero? Vocês concordam comigo que x igual a zero vai ser zero multiplicado por isso daqui, que vai resultar em zero? Vamos testar? Ó, vai ser zero vezes o x é igual a zero, que eu acabei de falar. Isso daqui tem que ser igual a zero. Então, isso daqui vai resultar em zero, que multiplica 7. 0 vezes 7 é igual a zero. Beleza? Agora, vê se vocês concordam comigo. Se o meu x for igual a menos 7, também vai zerar. Vamos testar? Olha só, no lugar desse x eu vou colocar menos 7. Vai ficar assim, ó, menos 7, que multiplica menos 7 mais 7. Isso daqui tem que ser igual a quanto? A zero. Continua menos 7. Agora veja aqui, ó. Eu devo R$7 e tenho 7 para pagar, ficou com quanto? Com zero. Menos 7 vezes zero vai resultar em quê? Em zero. Então, uma resposta para a minha equação pode ser muito bem o zero e o menos 7. E aí eu resolvi uma equação do segundo grau aplicando a fatoração de polinômios, beleza? Então, essa daqui é a nossa última aula de fatoração. A próxima aula vamos ver equações do segundo grau, beleza? Vamos trabalhar com equações do segundo grau, beleza, galerinha? Até a próxima e foi um prazer estar com vocês nessa aula virtual. Falou!